Oi, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos de volta através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em Recursos Humanos. A disciplina é Ética Organizacional e Profissional. Eu estou diretamente do estúdio 5, o Isnaba, diretor de imagens, a Rosário como prof assistente. E vamos juntos até as 18 horas e 20 minutos. Beleza, minha gente? Olhem só, um comunicadozinho aqui. Informamos que dia 12 de agosto, amanhã, haverá aula antecipada para os cursos técnicos. Serviços jurídicos vai ter aula de 7 horas às 12h20, horário normal, e das 13 horas às 18 horas e 20 minutos. Isso aqui nos pega, né? E também dos cursos, do curso de Recursos Humanos, de 7 horas às 12h20 e das 13 às 18h20. Na verdade, esse segundo nos pega, né? A disciplina aqui, ó, Ética Organizacional e Profissional. Isso acontece porque no semestre passado teve muita disciplina, teve muitos dias de quinta que foram feriados, que não tiveram aulas. Então, para repor essa carga horária, a gente estará ministrando essas aulas também amanhã. Amanhã, dia 12, a gente vai ter mais um encontro das 16h20 às 18h20 aqui, diretamente do estúdio 5, né, para todos os polos que se conectam com a gente aqui pelo IPTV. Alto Longar, Antônio Almeida, Beneditinos, Hugo Napoleão, Lagoa do Sítio, Novo Santo Antônio, São Julião, São José e Sussuapara. Bacana, minha gente, tudo bem? Amanhã a gente tem encontro marcado novamente das 16h20 às 18h20. Eu com vocês. Vocês têm encontros com outros professores também. Beleza? Vamos adiante. Pode botar o slide tudo aí na tela. Isnaba, estamos falando de transição de cultura, né? As pessoas certas, nos lugares certos. Vamos adiante. A gente está falando de aprendizagem prática, né? Através da ação, literalmente, certo? Então vejam só, esse tipo de saber, ele é construído a partir das experiências cotidianas e da função exercida pelo profissional. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica aqui. Pelo profissional. Volto a dizer para vocês. Hoje vai ser uma coisa interessante. Eu vou ser mestre de cerimônia e eu nunca fui. Né? Eu saindo daqui, eu vou para esse negócio. Né? E nunca experimentei, nunca fiz. E eu vou lá nessa aventura. Não me furtei dessa experiência. Vamos ver como é que ela vai rolar. E certamente eu vou cometer alguns erros, alguns desvios lá. O detalhe é que eu estou aberto ao erro, entende? Eu não vejo problema nisso. Meu Deus, eu não posso ir porque senão eu vou errar e vai ser constrangedor. E não. Pode ter certeza que qualquer falhazinha que eu der lá na hora de conduzir a cerimônia, eu vou fazer uma piada comigo mesmo para fazer o povo rir, e assim é uma estratégia, entendem? A gente brinca, né? A gente precisa brincar com a gente mesmo em certas circunstâncias, certo? Para aliviar o estresse, para aliviar aí as preocupações. Então, a aprendizagem prática é isso, é a gente vivenciar, né, as coisas que acontecem e que acontecem por conta do exercício profissional. Meus caros futuros e futuras técnicas em recursos humanos, vocês vão ver que cada entrevista de recrutamento com novas pessoas para entrar no ambiente de trabalho é um aprendizado diferente. Sacam? Cada entrevista, cada perfil que você conhece é uma pessoa diferente. Ela tem crenças, ela tem experiências e ela viveu em ambientes diferentes de você. Essa troca, quando ela é feita de forma interessante, ela pode gerar um aprendizado fabuloso. Tá bom, olha aqui.
Aqui no IPTV eu não consigo ver, só vejo o nome Seduc Pi 05, mas aqui vocês já estão me dizendo. Boa tarde, professor. Canavieira também. É porque aqui no IPTV eu não vejo o nome de vocês de Canavieira, mas agora que vocês me falam aqui pelo chat, beleza. Então temos conectados conosco Alto Longar, Beneditinos, Hugo Napoleão, Lagoa do Sítio, Novo Santo Antônio, São Julião, São José do Piauí, Sussuapara e Canavieira. Sejam bem-vindos, minha gente, para mais essa transmissão. Vocês já estão acompanhando ela desde o início, só porque o nome não fica aparecendo aqui no IPTV. Depois a gente pode até ver como é que corrige isso, para que o nome Canavieira apareça aqui. Tá bom? Beleza, minha gente? Câmbio. Também, minha gente, a chamada aprendizagem ativa. Ela acontece com a prática dos conhecimentos teóricos adquiridos na educação formal. E essa ação ajuda a fortalecer as informações assimiladas. Você quer fazer uma aprendizagem prática? Vocês já viram alguma coisa em relação ao perfil DISC? É o perfil comportamental DISC. Vocês já viram? Perdão, só um minutinho. Aqui é porque o bicho aqui ele é desobediente. O método DISC. Vocês já ouviram falar do DISC? Sim ou não? Me digam aí pelo chat, por favor. Né? Me ajudem aí. Vocês já viram aqui no curso técnico em recursos humanos falar sobre DISC? Se ainda não viram, vocês ainda verão com mais profundidade. Ó, aqui Canavieira está dizendo aqui também. Precisamos solucionar esse problema, professor. Sim, aqui é com suporte técnico, viu? Vocês têm um canal de contato direto com suporte técnico. Vejam lá com a galera do suporte como é que a gente pode resolver isso. Substituindo, né? Trocando aí, ó, esse canal Seduc Pi 05 por Canavieira, sacam? É essa a correção que a gente precisa fazer. Volta a minha pergunta. Vocês já ouviram falar do perfil comportamental DISC? Esse DISC, ele fala de alguns perfis comportamentais. As pessoas podem ser, né, influentes, elas podem ser dominantes, elas podem ser conformes ou elas podem ser estáveis. São 4 tipos de comportamento. Sacam? Quando você aprende isso, quando você se identifica, Flávia, você é o quê? Você é dominante no seu tipo de comportamento? Você é conforme? Você gosta de seguir regras, etapas, cronogramas? Você é organizadinha? Ou você é influente? Você é aquela que chega batendo papo, é boa de fazer amizade, de construir relacionamentos? Esse é o seu ponto forte? Ou você é uma pessoa estável? Você consegue se manter estável, independente de como as situações se apresentem? Você gosta de manter o seu controle emocional diante das coisas? Como é que você é? Vejam, quando você se identifica dentro de um padrão de comportamento desses, é um exercício prático muito interessante. E depois você pode partir daí para... você pode, inclusive, depois aqui da aula, pesquisar isso no Google, você vai encontrar no YouTube, você vai encontrar muito material tratando disso. E depois você começa a aplicar nas pessoas. Por exemplo, na família. Com quem é que você mora? E estas pessoas, elas têm que tipo de padrões? Tem o dominante? Tem o conforme? Tem o estável? Tem o influente? Você pode ter até 2. De repente você é um influente e dominante. Ou você é um influente e conforme. Sacam? Você pode ter até 2 perfis desse, não é? Interagindo entre você mesmo. Por exemplo, deixa eu me pegar como cobaia. Eu sou tanto influente como eu sou estável.
Eu não sou dominante. Eu não gosto de tomar a dianteira das coisas. E eu não sou conforme. Eu não sou um cara organizado. Não sou. Que gosta das métricas, das medidas, gosta das etapazinhas ali, daquela sequência. Não. Eu sou mais influente e estável. Sacam? Essas duas coisas, elas povoam o meu inconsciente. Aí quando eu pego isso e aplico a quem está eu aplico a quem está na minha convivência. Aí dentro de casa, eu vou identificando as pessoas, quem é que é dominante, quem é que é conforme, quem é que é mais estável, quem é que é mais influente, entendem? E aí isso ajuda demais, né, na construção do seu relacionamento com as pessoas que estão no seu entorno. Você já pensou? Isso é muito importante quando a gente vai para um profissional da área de gestão de pessoas e de recursos humanos. E isso é prática. É você olhar para uma pessoa e tentar entender aqui quem é que é o quê. Entendem? Você é o quê? Você é influente, dominante? Olha aqui a Flávia. Influente e dominante com toda certeza. Uau! É engraçado, essas combinações são interessantes, Flávia, porque quem convive com você sabe bem disso, né? Porque isso aí transpira, Flávia. Isso aí você opera o seu consciente e inconsciente assim, de forma influente e dominante, né? Tu é aquele tipo de pessoa assim, ó. Cheguei chegando, saca? Você é assim. Quando você combina essas duas coisas, você é assim. Chegou chegando, saca? Não tem como não tem como você passar imperceptível, né, sobre as coisas. Eu já sou influente e estável. Eu já não sou dominante, sou estável. Sou influente, mas eu sou mais comedido, sou mais, né? Tento ser mais discreto e por aí vai. Mas você não, né? Você aparenta, inclusive, ser. Se você lê sobre signo, aparenta muito ser de leão, viu, Flávia? Os leoninos, eles são muito influentes e muito dominantes, né? Também tem isso. É muito engraçado essa coisa. Mas vejam, você tem. Isso é prática. Basta a gente parar e fazer. Né? E ninguém precisa nem estar ao redor sabendo que você está praticando, mas você está praticando. Entendem? Também é chamado de aprendizagem ativa, é isso que a gente está falando aqui. A aprendizagem prática. A ideia é estar fortalecendo as informações assimiladas. Deixa eu botar aqui o marca-texto, vou botar o azulzinho aqui. A ideia é fortalecer as informações assimiladas. Ok. Vamos adiante. Uma outra coisa é o compartilhamento de ideias e de informações, né? Como forma de transformar uma cultura. Veja, Flávia, né, numa organização, quando a gente vai falar de transformação de cultura, e isso precisa de liderança, uma pessoa influente e dominante, ela é muito importante nesse cenário. Entendem? Em qualquer organização que precise fazer uma transformação de cultura, que ela precisa se ajustar aos novos tempos, esse ambiente profissional, ele precisa de um profissional que reúna o ser influente e dominante. Saca, Flávia? Quando você associar isso ao a sua formação como futura técnica de a Flávia de Libra, acredito. Quando você em qualquer ambiente que você esteja,
você usa isso a seu favor, a influência e a dominância numa empresa, numa organização que precisa de transformação cultural, isso faz todo sentido. Entendem? Saca isso, Flávia. Beleza. Né? Compartilhamento de ideias e informações. Aí eu destaquei em amarelo essa troca, Davi, José, Leidiane, essa troca acontece quando algum profissional obtém um determinado saber. E quando ele não segura aquele saber só para ele, é quando ele também dissemina esse saber para os colegas, para os superiores ou para os liderados. Desse jeito, acaba contribuindo para uma gestão do conhecimento dentro da organização e também para a transformação da cultura. Sacam isso, minha gente? Sim ou não, por favor, me digam aí pelo chat. Percebam, uma pessoa muito introspectiva, ela vai ter dificuldade de fazer isso. Opa, só um minuto. Deixa eu botar o vermelhinho aqui mesmo. Uma pessoa mais introspectiva, ela vai ter dificuldade de fazer isso. Uma pessoa mais extrovertida, ela faz. Uma pessoa mais influente, ela faz isso. Ela dissemina. Para ela é mais fácil. Para uma pessoa mais tímida, vai ter mais dificuldade de fazer as coisas. Sacam? Flávio, a gente está brincando com história de signo aqui. E por que é que isso faz muito sentido para mim? Eu sou dominante, aliás, sou influente e estável. E eu sou taurino. Caraca, bate demais. Essa parte da estabilidade, do comportamento estável, né? E os traços de característica de signo, bate muito, bate muito. É muito engraçado isso. Então, minha gente, a difusão das informações internas com a equipe entra nessa categoria. A gente já chegou até aqui na disciplina a ter uma aula em que eu falava alguns aspectos relacionados a um negócio chamado de mentoring. Mentoring, não é? Que numa organização é preciso que existam mentores, pessoas mais experientes em determinadas atividades e que vão, a partir daí, contribuir para quem é mais jovem ou para quem é mais novo, para quem está começando num trabalho em que não se domine. Você precisa de mentores que disseminem seus conhecimentos para colegas que estão entrando no trabalho, para ajudar na aprendizagem organizacional, literalmente. Isso é compartilhamento de ideias, isso é compartilhamento de informações. A Flávia está dizendo, professor, eu sou professora mediadora aqui de Juazeiro do Piauí. Bacana. E Flávia, eu estava dando aula para a galera de finanças da disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar. Lá, a gente estava falando um pouco de Juazeiro, aí da sua terra. Juazeiro, no Piauí, é um dos polos que produzem pedras, né? Pedras ornamentais, principalmente. E a gente estava olhando alguns dados que mostravam que aí, Juazeiro, no ano de 2020 para o ano de 2021, teve uma exportação bem interessante de pedras ornamentais para o exterior. Confesso que não vi para onde, né? Mas aí em Juazeiro tem uma extraçãozinha de pedra similar à Pedra do Castelo lá em Castelo. Vocês extraem também pedras e tem atividade econômica que extrai e exporta para o exterior. A gente estava falando, foi na aula de terça-feira, estava falando sobre Juazeiro do Piauí, a terra aí de vocês. Se você puder, tire foto ou pegue foto que você já tenha de lugares bonitos que você tem aí. Você pode me mandar no direct do Instagram que eu compartilho essas fotos no meu Instagram, nos stories. Até agora só recebi fotos de Betânia do Piauí
e também de uma região chamada Sumidouro, em Queimada Nova, perto de Queimada Nova. Não tenho fotos de Juazeiro do Piauí, tá bom? Beleza? Câmbio, câmbio, câmbio. Vamos adiante. Minha gente, numa transformação de cultura, ou numa transformação cultural, um ponto importante é o exemplo dos líderes. Isso, Flávia, quartzito, exatamente. É uma das pedras que se extraem aí de Juazeiro, é verdade. E aí também tem umas cachoeiras e tem umas formações, tem umas cachoeiras. Eu vi outro dia sobre a cidade de vocês, não é? Então, minha gente, vejam só, exemplos dos líderes. No caso das empresas, minha gente, os gestores são o contato mais direto com a organização, gestores com os colaboradores, entendem? É por isso que é essencial que os chefes sejam bons exemplos para os seus liderados, tanto em postura profissional quanto na pessoal, incentivando os liderados, os colaboradores, inclusive, a buscar formas de se desenvolver nos dois pontos, no profissional e no pessoal, entendem? Então, os líderes são exemplos disso. Óbvio que nós vamos ter líderes com perfis diferentes, e aí essa influência ela vai para um lado ou vai pelo outro. Tem líder que é autocrático, ele gosta de botar ponto, ele gosta de pontuar, saca? De definir, né? Já tem líder que é mais liberal, tem líder que gosta mais de compartilhar as decisões, de envolver as pessoas, né? Nós vamos ter diferenças aí. Nós já tratamos sobre alguns perfis de lideranças diferentes ao longo da disciplina ainda no primeiro semestre, né? Então, destaco em azul. Nesse sentido, é importante investir no treinamento das lideranças para saberem se relacionar bem com suas equipes e para serem verdadeiros reflexos da economia, da companhia. Dou um exemplo aqui para vocês de um caso triste. Eu já comentei ele aqui com vocês. Por exemplo, olhem o que aconteceu na Caixa, no Banco Caixa. O grande líder caiu lá na Caixa por uma série de acusações de assédio moral e assédio sexual lá dentro da organização, sacam? E aí tem um processo tramitando aí. Mas enquanto isso, os prejuízos já foram feitos na carreira dele, no ambiente Caixa Econômica, né, no banco, e que agora o trabalho da Caixa é de resgatar a imagem, é de corrigir as falhas. Mas vejam, aí é que está a pegada. A nova presidente da Caixa, ela vai orientar o banco no sentido de pegar os tristes acontecimentos que já aconteceram e ficou até redundante, né? Os acontecimentos que aconteceram. Mas pegar o que aconteceu e transformar em aprendizado, né? E para que a organização saia de tudo isso mais forte, né? Mais madura em relação a ambiente organizacional. Beleza? Opa, a profa Flávia está dizendo aqui, pronto, mando sim. Tenho inclusive uma publicação de artigos sobre a cadeia produtiva. Eita, massa, eu também vou querer isso aí, viu? Eu também vou querer isso daí. Tá bom? Beleza? Eu gosto de estudar essas coisas. Vamos adiante. Também tem um outro tipo de aprendizagem que é a sistêmica. Esse estilo, né, ele está baseado na empresa como um todo. Não é em ação pontual da empresa ou em ações pontuais de funcionários. É como aquele elemento se encaixa no todo. Olha eu destacando aqui em azul. Ao analisar os processos e toda a estrutura interna da empresa, o colaborador pode entender melhor como as atividades são realizadas e as decisões que são tomadas, além de permitir visualizar falhas na gestão, também trazer novas soluções para o que está
com problema e aprimorar o desempenho da companhia. Entendem? Essa coisa ela é fundamental. Você precisa se enxergar como um elemento dentro de um sistema maior. Por exemplo, aqui nós estamos em interação direta, o Isnaba como diretor de imagens e a Rosário como prof assistente. Nesse sentido, nós somos uma pequena célula dentro de uma coisa muito maior, chamada Canal Educação. Quando um dos três deixa de cumprir com seu papel, aquilo ali é um efeito em cadeia que pode gerar um grande problema em outras áreas, em outras pessoas que também fazem parte desse ecossistema. Por isso que essa aprendizagem sistêmica ela é muito importante. Empodera profissionais, sacam? Os profissionais têm mais consciência da sua participação, da sua importância e de como eles podem contribuir para a organização, para o ambiente, ok? São pontos fundamentais. Volta aqui para mim, Isnaba, por favor. Pode me botar tudo aqui na tela. Me lembrei, eu trabalhava numa faculdade, e aí é interessante, porque chegou um determinado momento em que a gente precisava discutir, tinha um problema lá. Gente que não era da faculdade e que estava entrando dentro da faculdade e que isso estava gerando determinados problemas. E vejam, por que isso estava acontecendo? Porque os vigilantes lá, o pessoal da portaria, eles não tinham a consciência da importância e do papel que eles tinham dentro da instituição. De filtrar a entrada de quem está lá, de quem está entrando na instituição. Entra quem tem interesse lá dentro da instituição. E quem não for diretamente interessado na instituição precisa ser supervisionado. Esse filtro quem faz é a portaria. Detalhe, isso aconteceu porque a direção não empoderou a portaria nesse sentido. Então, uma falha na portaria estava gerando alguns problemas do portão para dentro. Mas isso aconteceu porque o porteiro, ele não é uma figura decorativa. Ele é muito importante dentro da instituição. O detalhe é que a gestão da instituição não deixou claro isso para a portaria. Aí depois quer exigir. Aí depois quer cobrar. Mas não foi repassada com clareza para a portaria a importância estratégica que ela tem dentro daquele ambiente. Vocês entendem? E pode ser direção via a área de gestão de pessoas e de recursos humanos. Essa é a hierarquia ou é a sequência? Então, a direção tem que passar claramente essa atribuição para a área de gestão de pessoas e recursos humanos, e a área de gestão de pessoas e recursos humanos pode dar os encaminhamentos adequados para esta questão. Sacam, minha gente? Sim ou não? Isso é aprendizado sistêmico. Entendem? Deixa eu dar um outro aqui, experiência pessoal também, além dessa. Eu estava dando aula e dividi o pessoal em equipes. E apresentar seminário. E teve um aluno que na apresentação do seminário, ele começou a falar, ele não apresentava as ideias de forma organizada. Ele falava na forma de... Ele falava como se fossem palavras-chave. Tipo, Isnaba, bota o slide todo aí na tela, por favor. Ele falava assim, ó. Ele falava assim: empresa, processos, colaborador, atividades, visualizar, desempenho, companhia. Era isso que ele falava desse slide.
Ele pegava a palavra-chave e falava, ele não desenvolvia a ideia. Pode voltar aqui para mim, Isnaba, por favor. E pode mexer aí na tela. Quando eu vi isso, eu, óbvio, não recriminei, porque eu queria entender o que é que estava acontecendo. Também olhei para toda a turma para tentar evitar que alguém o constrangesse por aquilo. Ele podia não ter estudado, estava improvisando, né? Não sabia de muita coisa, mas eu não fui por essa via. E depois, numa reunião de professores, eu comentei, olha, aconteceu isso, 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 isso. Eu acho que se a gente investigar mais profundamente esse aluno, a gente vai identificar que ele tem um determinado transtorno, algum transtorno, por exemplo, uma dislexia, uma dificuldade de organizar as ideias, os pensamentos. Vocês sacam isso? Então, na sala de aula, numa apresentação de seminário, a partir disso eu vivenciei esse fato e opa, peraí, essa questão merece ser investigada. E aí levei para os meus outros colegas professores para perguntar se com eles tinha sido do mesmo jeito, levei para a direção para que a instituição pudesse adotar as medidas cabíveis. De repente ele estava precisando de um acompanhamento com a psicóloga, que os professores cientes da limitação dele pudessem estar pensando em estratégias mais específicas para ajudá-lo, nesses pontos aqui. Entendem isso? Mas volto a dizer, por que isso não foi adotado desde o primeiro momento com esse aluno de características especiais? Na seleção. Quando ele entrou na instituição, os selecionadores não era para impedir que ele entrasse na instituição. Não é isso. Ele tinha que entrar. A questão é que a instituição precisava se organizar em suas estratégias para atender às necessidades mais específicas daquele aluno que estava lá. Vocês sacam isso? Isso é uma experiência direta que eu estou compartilhando com vocês, que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, falando de transformação de cultura, e que eu estou falando aqui de aprendizado sistêmico. Sacam? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Câmbio. Muito bem. Vamos adiante. Permite visualizar falhas na gestão, trazer novas soluções para... deixa eu marcar aqui. Permite visualizar as falhas na gestão e, quem sabe, trazer novas soluções, aprimorando o desempenho da companhia, da empresa. Ok? Vamos adiante, minha gente. Cultura interna. Por cultura interna, entendam, é tudo que forma a identidade da empresa, a atividade da organização. Por cultura interna, a gente entende que é a missão da empresa, o que é que a empresa faz, quem é que se beneficia do que ela faz, né? O público-alvo dela. Quais são os valores dessa empresa, né? Esses valores são critérios que ajudam na tomada de decisão. Ora, se o meu critério, se um valor meu é a transparência, na hora de contabilizar os meus tributos, eu não posso sonegar tributos. Entendem por quê? Porque um dos meus valores é a transparência. Então, como critério, ela me ajuda a tomar a decisão. Se eu estou numa instituição de ensino, se um dos meus valores é a inclusão, eu não posso levantar uma barreira que impeça alunos com necessidades especiais de entrar na instituição. Entendem? Se o meu valor é inclusão, isso vai me ajudar a tomar a decisão que, quando eu encontrar uma situação similar, eu trabalho no sentido de incluir aquele aluno e trabalhar o ambiente, as condições necessárias para que ele se sinta incluído. Entendem? Os valores são critérios que nos ajudam a tomar decisões. Ok?
Então, outro ponto é cultura. A cultura organizacional. Tudo isso é parte da identidade. Se eu marcar aqui, o vermelhinho, ó. Identidade da empresa, ela se manifesta nestes elementos aqui, ok? Também ajuda a formar os conhecimentos dos colaboradores, essa cultura interna. E estas informações, geralmente, aí eu destaco em azul, são construídas coletivamente. E elas impactam nos diversos públicos. Quando a gente fala de cultura interna, funcionários vão entrar nessa conta, por exemplo, em diversos públicos. Tem os internos, né, também, ó, funcionários, mas também, ó, fornecedores. A cultura interna, ela transborda de dentro para fora. Parceiros e até mesmo pessoas externas à companhia, tá bom? É um negócio chamado de efeito transbordamento, sacam? Você tem um copo d'água cheio, é aquele pingo de água a mais que faz o copo transbordar. Então a cultura interna é isso, ela transborda, não é? Então é nesse sentido. A gente tem nossas habilidades, a gente tem as nossas competências, os nossos talentos, as nossas vocações, os nossos perfis comportamentais, seja ele influente, dominante, seja ele influente estável, seja ele estável e conforme, seja ele dominante e conforme. Independente disso, tudo isso precisa transbordar, mas de forma positiva, no ambiente no qual a gente está inserido. Tá bom? Por isso é importante a gente, ao longo da vida, desenvolver nossas habilidades técnicas, mas também nossas habilidades comportamentais. Tudo isso conectado com a ética, que é o estudo do comportamento humano, da conduta humana. Tá bom? Vamos adiante, minha gente. O benchmark. O benchmark é quando você pega uma experiência externa, a observa, aprende e a internaliza. É quando eu olho para o meu concorrente em busca de boas práticas e o que for conveniente, eu adapto para a minha realidade. Destaco em azul. É possível aprender com a concorrência ou com outras empresas de outros setores. Então, a partir dessa observação, né, deixa eu destacar aqui em marca-texto amarelo. A partir das observações e análises dessas ações, das estratégias, das boas práticas, da concorrência, de terceiros, é possível aplicar novas posturas. Aí a gente aplica novas posturas, processos, soluções, ok? Na nossa própria companhia, no próprio ambiente no qual a gente trabalha. Ficou claro, minha gente? Sim ou não, por favor? Fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para interagir pelo chat. Tá bom? Bacana? Essa pesquisa é uma técnica comum em diversas áreas. O marketing faz muito isso e ajuda a organização, a empresa a conhecer melhor o seu mercado, né? Também a se planejar e como é que se destaca nesse mercado. Ok? Vamos adiante. Uma outra forma de promover uma transformação cultural é através de dinâmicas. E existem várias práticas que a área de vocês, o RH, a gestão de pessoas, pode implementar na educação corporativa, ali do ambiente que vocês trabalham. E minha gente, isso aqui não é pauta ou não é tópico de grande empresa. Eu estou falando de micro, pequenas, médias e grandes empresas. Então, é possível se implementar a educação corporativa para tornar a aprendizagem do público interno, da própria organização em si, mais prática e lúdica. Quando a gente fala lúdico, é mais
divertida, uma prática na forma através de brincadeira, de jogos, né? E de experiências que promovam essa aprendizagem. Estratégias como dinâmicas, jogos corporativos, tornam a experiência mais prazerosa e reforçam os conhecimentos a partir do colaborador. Pôr a mão na massa através de dinâmicas e até mesmo trabalhar em equipe, possibilitando trocas de ideias, fortificação dos relacionamentos internos. As dinâmicas são literalmente são jogos, você pode fazer jogos em um ambiente controlado. Você pode estimular várias coisas. Pode estimular o empoderamento das pessoas, a autonomia, pode estimular o trabalho em equipe, pode até estimular a individualidade, né? Tudo isso contribuindo para o ambiente, tá bom? Organizacional. E quem sabe promovendo uma transformação de cultura ajustada para esses novos tempos que a gente tem falado aqui no estúdio. Uma outra parte importante da transformação cultural vem através do EAD, do ensino à distância, da educação à distância. Deixa eu botar o amarelão aqui, ainda tá. A educação à distância. E vejam que em tempos de pandemia, de distanciamento social, de fechamento parcial dos mercados, essa coisa se intensificou de sobremaneira. Trouxe diversas mudanças para o processo de aprendizado. Ok? Graças a essa tecnologia, o ensino se tornou mais flexível, mais acessível. Agora as pessoas conseguem, inclusive, acessar conteúdos educativos a qualquer hora e local, estudando no seu ritmo, na sua disponibilidade. A gente já pratica isso um tempão aqui no canal Educação. Sacam? Só que a nossa modalidade não é necessariamente EAD, ela é chamada de, aqui é preciso fazer essa diferença, a gente trabalha com mediação tecnológica. Por quê? Porque nós estamos, nesse exato instante, no ambiente que permite a interação em tempo real. Eu estou aqui no estúdio, mas a gente se conecta, povo de Alto Longá, Beneditinos, Hugo Napoleão, Lagoa do Sítio, Novo Santo Antônio, São Julião, São José, Sussuapara e Canavieira. A gente se conecta aqui, percorremos centenas de quilômetros pelo estado do Piauí, numa transmissão de áudio e de vídeo, e a gente pode interagir em tempo real, sacam? Isso configura mediação tecnológica, mas vocês podem posteriormente consultar, voltar e assistir essa aula depois, né? Quantas vezes vocês quiserem, ou as outras aulas, existe essa flexibilidade, mas a nossa modalidade aqui é de mediação tecnológica, e é a tecnologia que possibilita isso, ser mais flexível, ser mais acessível, nesse sentido. Aqui destaca-se, essa educação à distância, ela pode ser aplicada em capacitações estritamente técnicas, como também em assuntos diversos. Ela é um método que engloba uma abordagem de diversos assuntos. E isso, vejam, pode ser aplicado no ambiente em que vocês estejam trabalhando enquanto futuros técnicos ou técnicas em recursos humanos. Várias formações para a equipe de trabalho vocês podem fazer usando essa prática de educação à distância, ok? Isso aqui reduz custo demais. De repente você está trabalhando numa empresa que ela tem filiais espalhadas por todo o estado do Piauí. Então você pode, através dessa modalidade de educação à distância, você pode estar promovendo a capacitação dos seus funcionários, de forma remota. A distância, as plataformas tecnológicas, elas vêm possibilitam tudo isso. Entendem, minha gente? Sim ou não? Por favor, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para interagir pelo chat.
A empresa pode inclusive contratar você como um profissional da área de recursos humanos, pode contratar você para fazer um trabalho lá no Ceará, fazer um trabalho lá no Rio Grande do Norte, e você remotamente dá conta do serviço. Uma consultoria que você venha fazer, por exemplo, ok? Isso é parte dessa transformação cultural. Nessa transformação de cultura, é muito importante manter uma equipe, ou manter a equipe engajada, envolvida. Nessa parte do processo, destaca em azul, é preciso que os gestores saibam motivar e engajar os profissionais e conscientizá-los. Aqui entra aquela parte, volta aqui para mim, Isnaba, e me bota na tela cheia, entra aquela parte das duas dimensões. Os profissionais precisam estar convencidos no campo das ideias e precisam estar persuadidos no campo da ação. Porque isso dá mais consistência ao que está sendo feito, ok? Quando eu digo isso, é porque tem gente que está convencida da importância de uma coisa, mas não age. Tem gente que age e não está convencida. E o ideal é quando a gente conecta essas duas dimensões. É isso que fortalece esse negócio chamado de engajamento, de envolvimento. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Então vejam só, minha gente, determinadas modificações num processo de transformação de cultura, várias modificações são necessárias. E as pessoas precisam estar conscientizadas e envolvidas nessa transformação. O detalhe é que vai aparecer muita resistência quando não há o convencimento e quando não há a persuasão, ok? Cada colaborador precisa fazer sua parte e, ao mesmo tempo, trabalhar pensando no coletivo, É uma visão sistêmica, lá o aprendizado sistêmico que a gente já falou aqui durante a aula. É eu ter noção do meu papel dentro da organização, mas entendendo que aquilo tem uma contribuição muito importante para o todo. Todos os envolvidos nesse processo de mudança precisam agir em sinergia, na mesma frequência, como se fosse uma rádio tocando, entendem? Tendo a consciência de que juntos é possível ir mais longe. Manter a equipe engajada. Isso aqui é um papel muito forte da área de gestão de pessoas e de recursos humanos, minha gente. A área, o objeto de estudo de vocês. Um outro ponto, e ajuda muito no anterior, no engajamento, é uma comunicação simplificada. É fundamental que a comunicação aqui, ela interna entre os diversos setores e entre os níveis hierárquicos, que essa comunicação, ela seja, botar o marca-texto aqui, amarelo, seja uma comunicação, é fundamental que a comunicação seja aberta, simples, clara e flexível. Ok, minha gente? E aí destaco em azul, mudanças partem de cima para baixo, incentivar o diálogo entre o gestor e o subordinado. Isso acaba sendo uma maneira eficaz de implementar uma nova cultura. A gente está falando de hierarquia, mas tem organizações que são tão organizadas que, apesar de uma hierarquia, ela funciona na forma de rede. De rede. As pessoas se sentem envolvidas, se sentem empoderadas, elas se engajam, elas participam dessa transformação. E a cultura, uma comunicação simplificada é importante porque ela evita os ruídos, os famosos ruídos de comunicação, que atrapalham muito o trabalho em equipe.
Tem uma coisa legal, interessante, e aqui toca direto no objeto de estudo de vocês, que é recursos humanos, minha gente. Pessoas e lugares. Na verdade, assim, no lugar certo, né? Pessoas e lugares. Nos lugares certos, no caso. E aí, tentem se ver aqui. Isso aqui é uma metodologia de avaliação, o MBTI, né? De preferências pessoais. Está muito ligado à personalidade de cada um de vocês, da minha, do Isnaba, né? Da Flávia, também de outras pessoas que acompanham aqui a nossa transmissão, como da profa Elisete, como, né? Ficou claro, minha gente? Então vejam, a forma como a gente pensa e age, ela depende de três coisas. Eu até já citei elas rapidamente aqui durante a aula. A gente vai ter aqui as crenças, somos resultados das nossas crenças, das coisas em que a gente acredita, das nossas vivências / experiências e dos ambientes nos quais a gente já conviveu. A gente é fruto de tudo isso, ok? É muita coisa. Então vamos adiante. Aí a gente vai ter essa metodologia MTBI. Ela nos ajuda é um passo no caminho do autoconhecimento. Porque se a gente se autoconhece, a gente interage mais facilmente com os outros e no ambiente. Então vejam só. Do ponto de vista de atitudes, tem dois tipos de atitudes aqui. Aqui está dito aqui é a tipologia EI. Opa, deixa eu botar o vermelhinho. Tipologia EI está ligada de onde vem a nossa energia. De onde vem sua energia, Prof. Elisete? De onde vem sua energia, Flávia? De onde vem a minha energia, minha, Fernando? De onde vem a energia do Isnaba? E aqui tem dois pontos. Tem pessoas extrovertidas e tem pessoas introvertidas. Os extrovertidos tendem a agir primeiro e pensar depois. Ganham energia interagindo socialmente. Fazem diversas tarefas ao mesmo tempo. Esse multitask aqui, esse termozinho, ele quer dizer, é o chamado multitarefas. Né? Multitarefas. Ok? O extrovertido é assim. Uma pessoa do perfil comportamental dominante, ele tem uma pegada extrovertida grande. Entendem? No ambiente, em tempos de pandemia, distanciamento social foi muito sofrido para quem é extrovertido. Sacam isso? Agora, a pandemia e o distanciamento social foi bem melhor administrado emocionalmente por pessoas introvertidas. Porque a energia do introvertido vem de dentro. Ele pensa primeiro, ele reflete mais antes de agir. Ele ganha energia interagindo com os próprios pensamentos. Ele faz uma tarefa por vez. Sacam como é massa isso? Essas diferenças. E não tem um melhor ou pior do que o outro. É importante eu ter numa equipe gente extrovertida e gente introvertida. E botar esse povo para trabalhar na mesma frequência. Cada um com sua característica, mas ligados pelo mesmo objetivo. Sacam isso, como é massa? Meus caros futuros e futuras técnicas em recursos humanos, tem uma outra tipologia aqui dessa metodologia de análise de comportamento, que é a SN. Ou a pessoa é S ou ela é N. Aqui está ligada a como é que ela analisa, como é que ela avalia e processa as coisas. E aí o S é sensorial. E o N são os intuitivos. Aqui nesse campo, eu tô mais no campo da extroversão, mas eu gosto muito do introvertido também. Eu tenho uma pegada introvertida também. Eu acho que, inclusive, eu sou introvertido que eu lido bem com a extroversão. Eu penso que eu seja assim. Talvez eu precise de uma terapia para me ajudar
a me definir melhor nesses dois campos aqui. Aqui nos sensoriais e os intuitivos. Uma pessoa sensorial trabalhando com você, ela gosta de planejar, ela prefere os dados, os detalhes, ela analisa mais, não é, do que cria, são potenciais executores, eles são práticos, realistas, os sensoriais trabalham, eles são metódicos. Se a gente for olhar para os comportamentos, um sensorial ele é um conforme, ele gosta das regras. Os intuitivos são mais abstratos, eles associam informações, eles chegam a conclusões intuitivas, eles são mais criativos, são pensadores, idealistas, visionários, eles trabalham conceitos, geram ideias, geram planos. Nesses dois pontos aqui eu sou mais intuitivo do que sensorial, tranquilamente. E tentem se ver aqui, como é que vocês são aqui, olhando para essas coisas. Uma outra tipologia aqui é a T e a F, diz respeito à tomada de decisão. Tem gente que é mais racional, tem gente que é mais sentimental. Decisões racionais são lógicas, são frias, né? Pensam mais em si do que no outro. Por exemplo, na área de RH, uma pessoa racional ela não pondera se ela tiver que demitir alguém. Agora, os sentimentais, eles tomam decisões com base nos seus sentimentos. Eles pensam mais nos outros, praticam a empatia. Num momento de demissão, a gente sofre mais com isso. Por que é que eu digo isso? Porque eu fico mais aqui nesse espectro dos dos sentimentais. Sacam isso? Câmbio. E também tem uma outra tipologia, o P e o J, sobre a interação no mundo exterior. Tem gente que é mais perceptivo, aberto a mudanças, gostam de improvisar, não seguem ou têm dificuldade de seguir um cronograma. E já tem gente que é julgador. Esse aqui precisa de um cronograma, tem planos definidos e tem dificuldade de lidar com as mudanças. Ok, minha gente, câmbio. São 18 horas e 17 minutos. Eu estou enxergando ao final do nosso encontro de hoje, viu? Minha gente, grande abraço. Fiquem com Deus. A gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau.